Olá! Na aula de hoje vamos fazer uma revisão dos conteúdos que vimos depois da prova P1, que corresponderão aos conteúdos que vocês vão estudar para a prova P2. Nós vimos depois da prova P1 alguns assuntos da macroeconomia, um pouco uma introdução à deflação e atualização monetária e alguma coisa de cálculo de juros. É sobre isso que vai ser a nossa prova P2. Com relação aos temas da macroeconomia, nós abordamos os conceitos de PIB, Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, que medem o tamanho da economia. O valor do PIB está dado em reais, ele mede o quanto que é produzido durante o ano todo no país. Quando esse valor, de um ano para o outro, aumenta mais do que a inflação, considera-se que a economia sofreu um processo de crescimento econômico. Crescimento econômico ocorre quando a economia produz maior quantidade de bens e serviços de um ano para o outro. Quando não produz mais, quando produz menos, a economia está passando por um processo de recessão. E o que mede o quanto a economia cresce é o percentual de aumento do valor do PIB, que é a taxa de crescimento da economia. O PIB é a principal variável econômica que mede o tamanho da atividade econômica de um país. Nós vimos alguns conceitos relacionados com o PIB que são interessantes de ficarem claros, como o produto interno líquido, o produto real, o produto nacional bruto, o produto per capita. E nós vimos também o conceito de desenvolvimento econômico, que é um pouco mais amplo do que o de crescimento. Uma economia se desenvolve quando, além de crescer, além de aumentar a produção e com isso gerar empregos e rendas, ela gera benefícios socioeconômicos para a população que habita nessa economia. Ou seja, a qualidade de vida, o bem-estar da população aumenta. Isso é medido através de indicadores de bem-estar, como seriam indicadores de educação, de saúde, de segurança, de lazer, que atualmente são sintetizados no indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que se limita às dimensões renda, educação e saúde. Portanto, qualquer esforço que um líder quiser fazer para aumentar o IDH do seu município, do seu estado, do seu país, terá que investir em ações efetivas que melhorem as condições de geração de renda, que a renda cresça mais rápido que a população, as condições de acesso da população à educação e as condições de acesso da população à saúde. Se ele melhorar outras coisas, pode até melhorar o nível de bem-estar da população, se melhorar a rodovia, se melhorar a segurança, se melhorar o grau de alimentação das pessoas, mas isso não vai aparecer no IDH. No IDH só vão aparecer melhorias na renda, educação e saúde. Quando falamos do mercado de trabalho, nos referimos a um mercado onde o que é vendido, trabalho, é a capacidade humana de gerar valor, vendido pelos trabalhadores, estejam trabalhando ou não, a população economicamente ativa, e comprado, adquirido, contratado pelos contratantes, pessoas físicas ou jurídicas. O preço nesse mercado é conhecido como salário. São diversos os níveis salariais e são determinados pelo próprio mercado. Nós vimos que dentro da população economicamente ativa, uma parte está desempregada. A taxa de desemprego expressa o percentual das pessoas trabalhadoras que está procurando emprego. Não é o percentual de toda a população, é só o percentual dos trabalhadores que estão procurando emprego. De toda a massa de trabalhadores, chamada de população economicamente ativa, uma parte está trabalhando, uma parte está procurando emprego. Uma pessoa desempregada é aquela que não tem emprego, tem idade para trabalhar e está procurando uma vaga no mercado de trabalho. Se não for esse o caso, ela não pertence à população economicamente ativa, pertence à população não ativa. Nós vimos que o grau de informalidade no mercado de trabalho é muito elevado, que para diminuir esse grau, já que a motivação é o custo da formalidade, foi criado o programa MEI, Empreendedor Individual, com vantagens de diminuição da burocracia e diminuição do custo. Foi um programa que aparentemente era muito atrativo, mas que sofre de problemas de inadimplência atualmente.
Ao falar do mercado de moeda, nós tratamos do mercado de meios de pagamento, do dinheiro, não somente dinheiro vivo, como também o dinheiro que as pessoas têm em conta corrente e podem movimentar usando cartão de débito ou assinando cheques. No mercado de moeda, nós, usuários desses meios de pagamento, somos demandantes. O Banco Central é o ofertante e o sistema financeiro está entre nós e o Banco Central. Nós vimos que o sistema financeiro, como outras empresas, lucra comprando mais barato, vendendo mais caro, ou seja, pagando taxas de juros baixas aos depósitos e cobrando taxas de juros altas aos empréstimos, porque a taxa de juros nada mais é do que o preço da moeda. Dentre as taxas de juros, a única que é controlada é a taxa Selic, fixada pelo Banco Central, que ultimamente tem diminuído mais um pouco. As demais são preços de mercado, preços que são mais altos quanto mais fácil conseguir o dinheiro. Nós vimos que o Banco Central, a autoridade monetária, pode intervir no mercado monetário através dos chamados instrumentos de política monetária, que podem ser usados no sentido expansivo, ajudando a economia a crescer, ou recessivo, quando existe ameaça de inflação. São eles a emissão, a taxa de encaixe compulsório, a taxa de redesconto, a taxa Selic e as operações de mercado aberto. Ao falar do mercado externo, nós falamos especificamente do mercado de divisas, de moedas estrangeiras, onde são comprados e vendidos dólares, euros e outras moedas. Cada moeda tem um preço, uma taxa de câmbio. Nós vimos que nesse mercado o grau de concorrência é muito elevado e o preço, taxa de câmbio, é influenciado pelas diferenças de oferta e de demanda. Nós vimos que se o Banco Central não intervir, naturalmente a taxa de câmbio oscila. O Banco Central pode deixar essa flutuação acontecer quando pratica o regime de câmbio livre. Ele pode intervir aplicando o regime de câmbio fixo ou de bandas cambiais, se necessário, quando a oscilação da taxa de câmbio for muito intensa. Quando ocorre taxa de câmbio fixo, o Banco Central tem que entrar diariamente no mercado de câmbio, comprando moeda estrangeira quando há excesso de oferta, quando sobra, e vendendo moeda estrangeira quando há excesso de demanda, quando falta, para manter o câmbio fixo. Nas bandas cambiais, a intervenção ocorre unicamente quando a taxa de câmbio se aproxima do limite inferior ou do limite superior. Nós vimos que a entrada e saída de moeda estrangeira em país é contabilizada no chamado balanço de pagamentos, que registra, como na contabilidade de uma empresa, a moeda estrangeira que entra, as entradas, por diversos motivos, e as saídas de moeda estrangeira do país por diversos motivos, podendo ter um saldo positivo ou negativo. Quando o balanço de pagamentos se encontra com saldo positivo, o país está com superávit externo. Quando o saldo negativo, está em déficit externo. Dentro do balanço de pagamentos, tem várias partes. A mais conhecida é a balança comercial, que registra entrada de dinheiro devido à exportação e saída devido à importação, que também pode ter um saldo positivo, superávit comercial, ou negativo, déficit comercial. Tem também a balança de serviços e rendas, a balança de transferências e a de capitais, onde são registrados investimentos. Ao falar de finanças públicas, falamos que no orçamento público tem duas grandes partes, receitas e despesas. Que o governo consegue receitas através da arrecadação de impostos que são cobrados pela aplicação de taxas e impostos a diversos fatos geradores. O governo tem o poder de mexer nas taxas de impostos, portanto, as taxas de impostos são instrumento de política fiscal. Do lado dos gastos, das despesas, tem as compras, quando o governo compra bens ou serviços de alguém que os produz, e as transferências, quando entrega dinheiro na forma de aposentadorias, pensões, benefícios sociais. Nós vimos que o orçamento público pode resultar com saldo positivo, superávit público ou negativo, déficit público, nas suas versões primário, operacional e nominal. Normalmente, recebemos notícia do saldo primário, que exclui juros e correção monetária de dívidas anteriores. Ao falar dos instrumentos de política fiscal,
que são, então, a taxa de impostos, os gastos e as transferências, nós vimos que também, como na política monetária, eles podem ser usados no sentido expansivo, ajudando a economia a crescer, quando se aumenta os gastos, se aumenta as transferências ou se diminuem os impostos, ou no sentido recessivo, quando existe pressão inflacionária, que corresponde a corte de gastos, corte de transferências ou aumento de impostos. Ao falar da inflação, nós vimos que mesmo as taxas de inflação sendo pequenas, é importante ter uma noção do cálculo de deflação e atualização monetária, porque com o passar do tempo, essas taxas pequenas se acumulam. Deflacionar corresponde a traduzir uma série de valores ditos nominais a uma só moeda, a moeda de um só período. Assim, retiramos o efeito distorsivo da inflação e podemos avaliar o real comportamento da variável. Por isso, falamos que transformamos uma variável nominal numa variável real. Ao fazer a atualização monetária, nós faremos também uma deflação, só que a condição é que o número índice tenha como base o período mais recente. Assim, estaremos transformando um valor antigo a preços recentes. Ao falar de matemática financeira, nós tratamos de juros simples e compostos. Na prática, usam-se somente juros compostos. Fizemos cálculos para descobrir o valor futuro, para descobrir o valor presente, para descobrir a taxa de juros e o número de períodos. Nós vimos também o cálculo de parcelas, podendo ser amortização por parcelas fixas no sistema PRAIS ou amortização por parcelas decrescentes no sistema SAC. Ambos têm a sua sistemática. Daquelas primeiras partes dos assuntos macroeconômicos, o que interessa mais para nós é que vocês tenham conseguido entender alguns conceitos importantes que nos permitam entender melhor as notícias econômicas. Esse era nosso objetivo no início da disciplina, que foi comentado. Então, em termos de avaliação, é isso exatamente que vai ser cobrado. Me interessa que, no final dessa disciplina, vocês tenham melhores condições de entender, de interpretar, de assimilar a informação trazida em notícias econômicas. Então, nós vamos trabalhar justamente com notícias atuais, como essas que estão aqui na tela, notícias sobre os assuntos que nós tratamos, sobre o PIB, sobre o IDH, sobre o déficit público, sobre o déficit comercial, sobre o déficit externo, sobre o mercado de trabalho, a informalidade, o desemprego, sobre as políticas monetárias, os instrumentos de política monetária. Nós vamos tentar que vocês tenham melhores condições de interpretar, fazer uso dessas informações e entender de que forma essa informação nos afeta. Qualquer notícia econômica, seja a economia local, estadual, nacional, mesmo mundial, de alguma forma nos afeta. E é isso que nós precisamos entender para poder termos mais informação que nos permita melhor tomarmos as nossas decisões. Vamos trabalhar um exemplo de deflação e de atualização monetária e um exemplo de cálculo de juros. Nós vimos, ao falar de atualização monetária e de deflação, o conceito de taxa de inflação e a diferença com o índice de inflação. As taxas de inflação medem o percentual médio de variação dos preços. A taxa de inflação mensal, então, indica a média de variação dos preços ocorrida em um mês. Essas taxas não somos nós que calculamos, são retiradas de fontes oficiais de dados estatísticos. Tem várias metodologias, a mais utilizada é a taxa de inflação IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Mas esses percentuais são obtidos nas diversas fontes estatísticas. Na internet você acha facilmente. Com elas, com as taxas de inflação, nós montaremos índices que serão usados tanto para fazer deflação quanto para fazer atualização monetária. Nós vimos que para montar os índices, a série de números índices sempre terá um período base. O número índice não é mais um percentual, é um número puro. E no período base, esse número puro é o número 100. Então, se numa série tem um número 100, indica que aquele período, aquele mês, aquele ano, é a base da série.
Para construir os índices anteriores ao número 100, usamos essa fórmula verde, que divide. Para os posteriores ao número 100, a fórmula azul, a que multiplica. E com isso montamos a série. Uma vez conhecida a série, tendo a série das nominais e a série de números índices, para fazer a deflação, basta dividir o valor nominal pelo índice de preço e multiplicar por 100. Para fazer a atualização, o procedimento é exatamente o mesmo, só que não é de uma série de dados, é de um valor só, que será dividido pelo número índice correspondente ao período inicial, sendo que a base do índice está no período final. Vamos a um exemplo. Suponha que as vendas de uma loja evoluíram como está aí, 10.000, 10.800, 11, 12, 12.500. Aparentemente, as vendas dessa loja aumentaram durante esses 5 meses. Nós vamos deflacionar esses valores, obter a variação real das vendas dessa loja, para verificar o que realmente aconteceu. Para isso, para deflacionar, precisamos das taxas de inflação. Vamos supor que as taxas de inflação são essas, 5%, 10%, 2%, 15% e 6% desses 5 meses. Com essas taxas de inflação, nós montamos o índice de inflação. Para fins de deflação, a base do índice pode estar em qualquer período, no primeiro, no último ou qualquer intermediário. Neste exemplo, eu coloquei no primeiro, por exemplo, no primeiro mês. Por isso, o número 100 está para o mês 1. Dali para frente, como são índices posteriores à base, usamos aquela fórmula azul, que multiplica. Então, para o mês 2, pegamos o 100 multiplicado por 1,10, que é 1 mais os 10% dividido por 100. Dá como resultado 110. A taxa de inflação do mês 3 é 2%. Então, eu vou pegar os 110, multiplicar por 1,02, que dá o 112,20. Que multiplicado por 1,15 dá 129,03, que multiplicado por 1,06 dá 136,77. Então, eu construí a série de números índices. O que eu faço com ela? Para deflacionar, é valor nominal dividido por índice vezes 100. Então, para cada valor nominal, eu vou dividir pelo índice e multiplicar por 100. Para o mês 1, como o índice é 100, 10.000, que é o valor nominal, dividido por 100 vezes 100 dá os 10.000. Não muda. Para o mês 2, os 10.800 nominais vão ser divididos por 110 multiplicados por 100, dá 9.818. E assim sucessivamente, cada valor nominal dividido pelo correspondente índice vezes 100. E observamos que a série real deflacionada, cuja inflação foi retirada, mostra que as vendas dessa empresa, na verdade, na realidade, não aumentaram. O que aumentaram foram os preços. A quantidade vendida diminuiu, como mostra a evolução da série real, que vai de 10.000 para 9.800, para 9.300, para 9.100. Vai caindo, diminuindo. No exemplo de atualização monetária, vamos supor um consumidor que tem uma dívida de 5.000 assumida no mês 1 e vai ser paga no mês 5 com correção monetária. Sem juros, só correção monetária. Então, para isso, para fazer a atualização, precisamos das taxas de inflação. Vamos supor aquela mesma tabela de taxas de inflação. Como é que nós atualizamos uma dívida que se alastra lá do mês 1 a ser paga no mês 5? Precisamos construir um número índice também, só que a condição é que o número 100 esteja no último mês, ou seja, no mês 5. Por isso, o número 100 foi atribuído ao mês 5 e começamos ali. Dali é para trás, recuamos, portanto, usamos aquela fórmula que divide, a verde. 100 dividido por 1,06 dá 94,34, que dividido por 1,15 dá 82,03, que dividido por 1,02 dá 80,43, dividido por 1,10, 73,11. O que nós fazemos com essa série? Pegamos o número índice correspondente ao mês 1 para deflacionar os R$5.000 da dívida do mês 1. 5.000 dividido 73,11 vezes 100 nos indica que o devedor, em vez de pagar 5.000, agora tem que pagar 6.839, só de correção monetária, sem juros ainda. No cálculo de juros, vamos trabalhar com um exemplo de um empresário que recebe um empréstimo de R$2.000 em 1º de janeiro. A instituição financeira cobra 1% de juros ao mês.
Uma primeira situação, ele pretende devolver o empréstimo depois de 6 meses. Findados os 6 meses, ele vai pagar o que tomou emprestado, mais os juros correspondentes. Nesse caso, os juros serão sempre calculados no regime de juros compostos. Por quê? Porque se ele fosse a cada mês, na instituição financeira, pagar os juros que está devendo, aí não seriam compostos, seria juros simples. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai esperar 6 meses e vai pagar a dívida. Durante esses 6 meses, na medida que ele não está pagando os juros mensais, a dívida dele vai aumentando. Então, os juros vão aumentando mensalmente. Para aplicar a fórmula de juros compostos, que é valor futuro igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N, precisamos identificar quem e quem. Sabemos aqui que o período são 6 meses, N vale 6, que a taxa de juros é 1%, I vale 0,01, e que o valor presente, o valor do empréstimo, são R$2.000. Substituímos isso na fórmula. Portanto, o valor futuro, o valor a pagar, vai ser 2.000, multiplicado por 1 mais 0,01, 1,01, elevado a 6, que dá o valor de R$2.123,04. Então, findados os 6 meses, é o valor que ele corresponde pagar a essa taxa de 1% ao mês. Ele pode devolver o empréstimo em parcelas. Vamos supor que ele assume 6 parcelas, parcelas fixas, sendo a primeira 1 mês depois de tomar o empréstimo, a segunda 2 meses depois, e assim sucessivamente até o 6º mês. O cálculo também leva às mesmas condições. N vale 6 também, a taxa de juros 0,01, o valor presente também 2.000. O que muda aqui é a fórmula a ser usada, porque o que nós precisamos calcular é qual o valor da parcela. Ele vai pagar 6 parcelas de quanto? Para calcular o valor dessa parcela, sendo parcelas fixas, usamos essa fórmula, que é a fórmula sem entrada. Substituímos a taxa de juro, o N e o valor do presente de 2.000, nós damos uma parcela de 345,10. Cada parcela, como são 6, ele vai pagar 6 parcelas de 345,10. Se multiplicarmos 6 vezes 345,10, vai nos dar um valor menor que os 2.123. Por quê? Porque os juros são sempre pagos em cima do que você deve. Na primeira opção, ele vai passar 6 meses devendo e devendo cada vez mais, porque não pagou os juros. Na segunda opção, a cada mês que passa e ele paga uma parcela, está devendo menos. Portanto, na segunda opção, ele vai pagar menos juros do que na primeira. Vocês podem conferir, 345,10 multiplicado por 100 dá menos do que 2.123. Com isso, então, sintetizamos o nosso conteúdo que vai ser cobrado na nossa segunda prova. Espero que vocês revisem o material. Estará todo disponível com gabarito a partir de amanhã, em todas as aulas. E qualquer dúvida que tiverem, poderão estar encaminhando através do nosso sistema. Bons estudos para vocês!